Então, hoje estudamos o capítulo 14 e o capítulo 15. O capítulo 14, a substituição da personalidade. Eu acho que é bem interessante e é bem prático esse assunto. E o 15, que é o movimento. É bem importante também para a gente entender o desenvolvimento. Aí eu vou comentando, vou falando um pouquinho. Daí quem quiser pode ir perguntando ou comentando também. Certo? Então, o 14, a substituição da personalidade. Até esse livro aqui, ele tem uma parte que ele fala dos... Eu diria que ele é ligado lá aos... Tem mais para frente, tem lá no 31, ela fala os desvios, e daí ela cita algumas coisas. Eu diria que esse capítulo aqui, ele está um pouco... Não perdido, né? Mas está um pouco solto. E eu diria que esse aqui, ele se encaixaria bem lá, junto com os desvios. A substituição da personalidade. Então, alguma coisa seu ambiente, na verdade, o adulto, faz com que a criança ela tenha um comportamento que não é o comportamento dela, é o comportamento da mãe, do pai, da professora que ela tem. E ela começa o discurso, né, falando até em psiquiatra, provavelmente deve ser francês, né? Charcot. Eu achei forte essa frase que ela fala assim, né? Não é mais a criança que age, mas o adulto que age na criança, né? É, Que realmente. mas como eu trabalho com bastante criança, eu consigo ver isso, assim, ver frases, atitudes e jeitos. Não é realmente a criança, mas ela está imitando tão forte aquilo que ela viveu que ela que aquilo que é importante para ela deixa de ser importante. Então, algo comum que eu, de vez em quando eu vejo, é a criança que ela não pode ser criança. Ela quer é uma criança que ela quer mandar, que ela quer ter o papel da mãe dela, do pai dela, ela não consegue aceitar muitas coisas, de regras, de ordem. Ela até faz, mas ela contraria. Em sala é como de vez em quando chega uma criança, né? E daí num ambiente Montessori, a criança ela faz aquilo que ela quer, né? Ela vai fazendo as atividades que ela quer, ela descansa, faz atividade sozinha, atividade com um colega. E daí é bem comum tem aquela criança que parece que ela quer mandar. Ela sabe que, por exemplo, não pode correr. E daí eu tô ali no ambiente, essa criança que está ali com essa questão aí, a substituição da personalidade, ela tá ali observando, daí um terceiro passa correndo. E daí, crianças da casa da vida estão tudo com tosse. Eu agora fiquei com essa tosse. E daí essa criança passa correndo, e daí essa terceira criança passa correndo, e aquela lá fala assim, ó, não é para correr, não sei o quê. E é como se fosse dar uma bronca, ou como se fosse querer controlar o ambiente. E muitas vezes é quando a criança chegou faz pouco tempo. Eu chamo essa criança e falo assim, ó, aqui eu sou o professor. Eu tô aqui, eu tô vendo o que tá acontecendo. Pode deixar que eu resolvo essa situação. Você vai escolher uma atividade. Por exemplo. Então, ela tá tão preocupada em saber quem tá certo e quem tá errado, e ela quer controlar os outros. Ela quer mandar nos outros. E eu tô ali, eu tô vendo. E eu falo para ela, ó, você pode escolher a sua atividade. Aqui, o seu papel não é esse, né? Estou aqui, a simplicidade. Você me chama, mas eu tô vendo o que está acontecendo, pode deixar que eu vou resolver. Provavelmente, né, no ambiente familiar dela, ela deve ter muita correção dentro de casa. Ó, não pode assim, não pode assado, para de fazer. E é um movimento tão frequente, tão forte, que essa criança começa a imitar isso e começa a viver com essas limitações, com essa personalidade de querer corrigir, de querer saber o que está acontecendo, e ela perde o interesse
nas coisas que normalmente a criança tem interesse. Então, uma criança que está normalizada, ela tem interesse em se construir, fazer coisas que ela gosta, fazer atividades, pode ser de matemática, pode ser de linguagem, pode ser de música, mas explorar o ambiente, organizar, construir, desmontar, pintar. A criança, ela tem isso. E daí é bem comum, né? Então, eu falei que isso acontece quando a criança chega. Daí passa assim um mês, 2 meses, ela começa a sair dessa posição de imitar o adulto, querer ser um adulto ou querer ser até maior que o adulto. Ela deixa essa posição e daí ela começa a fazer coisas de criança. Ela começa a fazer coisas que têm a ver com ela. Então ela esquece um pouco o ambiente, a criança está correndo, e ela se concentra na atividade dela. Ela sabe que a outra está correndo, que não deve correr, mas isso já não toma um espaço na sua mente, na sua preocupação. Então, crianças que às vezes são, eu vou falar, criança que é ligada muito à mãe ou pai, mas normalmente é a mãe ou o pai que é muito ligado à criança. É como se não deixasse a criança ter o seu lugar. E daí, quando a criança vem para cá, ela vem assim. Ela vem com essa personalidade. Não é parece um pequeno adulto. Atitude, né, observações, falas, que não são muito de criança. E daí, com o tempo, eu falei, 1, 2, 3 meses, essa criança começa a se soltar e começa a ter movimentos que não semelham mais de uma criança. Então, essa substituição da personalidade, ela é comum, é uma coisa que acontece. É fácil encontrar crianças que estão com essa questão, porque ela acaba ficando muito atenta, né? É como se sua mente ficasse muito atenta a coisas que não são preocupações dela, que são preocupações de outros adultos. E, normalmente é o adulto que implanta isso, né? É o adulto que, pelo seu jeito, pelo que fala, ele acaba substituindo a personalidade da criança. Então é Deixa eu uma. Pode falar. aproveitar para tirar uma dúvida, assim, com você, né? Na verdade, assim, que ela fala muito da questão do adulto, né, que ocasiona essa substituição. Mas é aproveitando isso, nessa formação de 6 a 12, né? Eu vejo, assim, eu tô vendo um pouco isso acontecer com meu filho agora com os 6 anos, mas em relação ao grupo, às amigas, assim, né? Então, por exemplo, ela quer estar ali no grupo, então, às vezes ela escolhe uma atividade, né, para fazer porque o grupo está fazendo, né? Mas não é necessariamente uma coisa que ela gosta de fazer, digamos assim, né? Sei lá, ela gosta de, vamos supor, desenhar, mas o grupo ali, né, decidiu por outra atividade, e aí ela fica, né, muito tempo fazendo aquilo ali por conta do grupo, né? Aí minha dúvida, assim, isso pode ser considerado uma substituição de personalidade também, tipo, de uma criança em relação à outra? Ou não, assim, já seria um outro conceito, outra coisa? Eu acho. Eita, tô com latose. Eu acho que é ligado, sim, Paulo. É que tudo depende, assim, do grau que isso acontece. Porque de um jeito ou de outro, a gente acaba sendo influenciado por outras pessoas, e isso é uma característica humana, e isso é até bom, a gente ser influenciado. Mas é, quando a criança esquece de ser ela, né, de fazer aquilo que ela quer para só fazer do outro de uma maneira superficial, daí a gente pode encarar que é a substituição de uma personalidade. No Montessori, isso é muito forte, assim. A gente busca muito esse lugar da criança, daquilo que ela quer fazer. É como se fosse uma construção da sua vontade. Porque o mais importante na nossa vida, claro, né, é ser respeitar os outros, né, cumprir com as suas obrigações. Mas o mais importante, o que mais fica, né, o que nos destaca dos outros, o que nos diferencia, é a nossa vontade, é aquilo que queremos fazer. E, e muitas vezes aquilo que a gente quer fazer, mesmo que seja a mesma profissão, mesmo que seja o mesmo objetivo de uma outra pessoa, a gente vai fazer do nosso jeito. Então, esse lugar eu sei o que eu quero, é o que a gente mais cultiva, né? Eu sei qual que é a minha vontade. É uma das coisas que a gente mais cultiva no Montessori.
É claro que no 6-12 existe esse lugar que, assim, a criança ela tem que estar no grupo. O mais importante é ela estar no grupo. E às vezes ela releva um pouco ou começa a gostar de outras coisas, porque ela quer estar lá no grupo. É importante estar no grupo, que é uma característica humana, né? Viver em grupo é uma tendência humana. Então, se a gente for pensar lá atrás, nos primórdios, o ser humano que ficava sozinho provavelmente morria e não tinha menos condições de sobreviver. Então, tem animais que vivem solitariamente, tem animais que vivem em grupo. E o ser humano é um daqueles que vivem em grupo. Então, é quase que instintivo, né? Quase não, é instintivo. Eu preciso do outro, eu quero do outro. E no 6-12 é quando isso explode, é quando isso vem muito forte. Mas então, assim, depende do grau. Ela está passando por cima de critérios, de valores que já estavam lá dentro dela, que ela sabe que é, ou a gente pode enxergar como uma influência, né? Nossa, ela nunca comeu feijão. Agora que está com os amigos que adoram feijão, ela fala até para cozinhar feijão em casa. Então, às vezes até é uma influência boa, né? Então tem que ver em que grau que isso se dá. Entendi. Ela tem algum comportamento assim, algum caso que você pode contar? Não, foi mais essa questão, até na escola mesmo, né? A gente teve aquela reunião trimestral, né, Sim. com a guia, e aí ela comentou dessa questão de, assim, ela estava meio que deixando as atividades que ela, né, costumava fazer para fazer atividades que o grupo que ela se identificou ali, né, tinha mais afinidade, né? E aí, assim, aí a guia, né, explicou que conversou com ela, mostrou lá, olha aqui o tanto de trabalho que você tem que você não terminou, né? Porque tava ali e meio que ela foi pelo grupo e foi deixando de lado, né? E aí meio que ela, realmente tudo, e aí voltou, né? Ela viu que assim, ela voltou a fazer, né, outras atividades que ela não estava mais buscando, né? Por conta ali do grupo estar muito sempre ali no rumo, né? Assim, de um foco, né? De um foco de um trabalho só, entendeu? Aí por isso que eu te perguntei se não seria um caso desse, né? Assim, dessa pra ela ser aceita no grupo, digamos assim, né? Essa coisa que eles querem estar sempre no grupo, e tem as melhores amigas, começa a formar essa coisa das melhores amigas e tudo. E aí, né? Mas de certa forma é essa influência que você comentou aí, né? Dessa questão de... E provavelmente também ela está influenciando o grupo, talvez na maneira de ser, na maneira de agir ou nos assuntos. Tem normalmente uma influência, né, que mútua, né? tem duas mãos. Daí eu acho que o mais importante é se esse grupo é um bom grupo, né? Não é um grupo da bagunça, não é um grupo que atrapalha. Se é um grupo que está caminhando bem, que está fazendo as atividades, daí é bola para frente e continua, né? Porque muitas vezes é esse grupo que vai trazer talvez coisas que ela não pensou, coisas que ela não se interessava. Então, se são coisas boas, né, que esse grupo está fazendo, que esse grupo está produzindo, acho que é. Isso, inclusive assim, ela não gostava muito de pintar, né? Ela nunca foi muito de pintar. Mas aí o grupo lá gosta de fazer historinha, e aí, né, faz desenho, pintura e tudo. E aí eu já vi que hoje ela já faz mais, né? Tipo assim, a história da comida você falou também teve um tomate, ela não comia tomate por nada, e agora é o alimento preferido da vida, né? Então pede pra eu comprar, enfim. É bem isso que você comentou mesmo. Então, assim, eu acho que o principal é, claro, se ela não está realmente apagando, se apagando, mas se é um grupo bom, né? E grupos bons ajudam muito. E ela deve estar influenciando também, né? Na casa da vida, eu tô com duas crianças mais velhas, uma que vai fazer 6 anos. Então, tem essa que vai fazer 6, tem uma de 5. E essa de 6 adora desenhar. E 6 anos, né? 5, 6 anos, essa parte, né, de instinto gregário já é mais presente. Daí a outra criança de 5 anos, que não desenhava tão bem, de tanto trabalhar, né, com essa criança que está chegando nos 6, os desenhos dela estão melhorando de qualidade. Às vezes eu ponho lá no Instagram da Casa da Vida algumas fotos dos desenhos dessa criança que tem quase 6. E ela faz uns desenhos assim, que é um dinossauro com a cabeça para trás, mordendo um rabo do outro dinossauro. São coisas assim muito boas, né, em termos de produção artística. E daí esse outro menino,
que adora, né, o dinossauro também, ele está melhorando a sua qualidade. Então, se são, né, parcerias boas, grupos bons, a gente continua. Quando no Montessori, né, a gente está no Montessori, e daí a gente vê que tem parcerias duplas ou grupos, e, na verdade, as crianças estão indo para o caos, a gente muda. Mas se as crianças estão indo em direção à ordem, a gente incentiva. É bem característico. É bem importante no nosso trabalho. Então é comum, eu diria assim, essa substituição da personalidade. E no Montessori, quando a criança chega, né, com isso, passado algumas semanas, né, alguns 2, 3 meses, a gente, às vezes precisa de mais, né, 4 meses, a gente vê uma recuperação, né, então, aquilo que ela quer. Porque é interessante no Montessori, né, a criança chega, ela tem poucas obrigações de atividade. No 6-12 tem algumas obrigações, mas se a criança, se a gente pensar que a criança fica das 8 até as 4 da tarde, ela tem muito tempo. Na maior parte do tempo dela, ela não tem uma obrigatoriedade em fazer uma certa atividade. Ela pode escolher qualquer atividade. E daí isso faz com que ela fortaleça essa vontade. Porque todo dia ela está nesse lugar. Ah, o que que eu quero fazer? Ela faz, ou não faz nada, ou fica fazendo dos outros, ou a gente, né, vai sugerindo, o adulto vai sugerindo. E daí, num determinado momento, e isso é bonito de ver quando isso acontece, é como se a criança assumisse o controle da sua vontade. Então ela deixa, né, de fazer pelo outro, porque o pai fazia, a mãe fazia, porque é importante a mãe fazer. A criança chega, às vezes, ah, eu vou fazer um desenho para minha mãe, porque minha mãe gosta de rosa. Vou fazer um desenho para meu pai de azul, porque ele gosta de azul. Daí, quando a criança está se normalizando, ela não vai fazer para a mãe, para o pai, ela vai fazer porque é importante para ela. Ela faz, mas isso acontece porque todo dia ela se coloca em contato com essa questão. O que que eu vou fazer? O que que eu quero fazer? Eu posso fazer tanta coisa, mas o que que é importante para eu fazer? Que é diferente do ensino tradicional, onde a todo momento, que é exatamente o contrário, a todo momento, a gente é obrigado a fazer alguma coisa que estão ditando para a gente. Então, tem uma hora de aula de português, e na aula de português vai ter lá advérbio e aquele esqueminha, né? A professora fala, tem exercício, corrige, acabou. Depois matemática, está entrando em adição dinâmica, daí tem a aulinha, tem a parte do exercício, corrige. Então a criança ela não tem chance de escolher, porque já está tudo escolhido por ela. E eu estava numa reunião de pais sábado passado, e os pais da casa da Vila, eles querem que monte 6-12. E aí e eu falei, né, para eles que a criança que vai para o ensino tradicional é como se, não vou falar ensino tradicional, mas para muitas escolas, a criança vai para uma dessas muitas escolas, e é como se a chama dela começasse a apagar, o olho dela, né, parasse de brilhar, que ela não tem chance de exercer a sua vontade, porque está tudo decidido, os horários, o que fazer, quanto tempo, qual exercício, o que que vai aprender, é, na primeira hora do dia, na segunda hora do dia. No Montessori, a gente constrói, né, um ambiente justamente para a criança exercer e crescer o seu poder de escolha. E isso tem muito a ver com esse subitem aqui do capítulo 14, que ela foi, né, o amor pelo ambiente. Então, ela compara, né, duas crianças, então uma que inquieta, que olha uma coisa, olha outra, e olha vários materiais, e uma outra criança, de um outro grupo, que ela vai, ao invés de ficar olhando para todos os materiais, todos os objetos, ela olha para um ou para dois, mas quando ela olha atentamente, mexe lentamente, e daí ela pergunta, qual dessas duas crianças é a criança que está normalizada? Qual é a criança normal? Qual é a criança que está com uma questão no seu desenvolvimento? Qual é a criança que está se desenvolvendo bem? E, no geral, a gente acha que é essa criança irrequieta, que foi para outro, foi para outro, mexeu em tudo e foi embora. E ela diz que não, que a criança que está, né, criança normal, a criança normalizada, a criança que está se desenvolvendo bem, é essa que escolheu um ou dois objetos, ficou lá atentamente, mexeu neles,
e acabou. Porque nesse pensamento, né, do texto anterior, a criança que mexeu em tudo é como se ela tivesse uma ansiedade grande de ver e depois mexer no outro. Aquilo tem interesse, logo perde interesse, tem interesse, perde interesse. E ela é guiada por esse mundo exterior. E a criança que é normal, a normalizada, ela é guiada pelo interesse dela. Claro que o mundo, né, exterior vai chamar a sua atenção, os elementos vão chamar a sua atenção, mas ela vai em direção àquilo que ela escolheu, que é exatamente isso que eu estava falando. É esse exercício de fortalecer a sua escolha, de fortalecer a sua vontade. Nesse ponto que ela coloca esse exemplo, né, me lembrou muito essa comparação, assim, né, numa escola tradicional, né, quando você entra, principalmente no início da manhã, assim, né, o barulho é ensurdecedor, assim, né, as crianças chegam gritando e tal, aquela confusão. E aí você entra numa escola Montessori, assim, as crianças entram tão assim, né, tranquilo, você vê um nível, você escuta os sons, né, passarinho e tal, você não escuta essa agitação, né? E aí eu achei nessa parte que ela comentou isso daí, né? Eu associei a isso. Eu acho que um dos comentários mais comuns que existem no mundo Montessori, de quem vai conhecer o ambiente, é exatamente esse. Nossa, mas é tão silencioso. Nossa, as crianças são tão independentes, elas estão fazendo, né? Cada uma está fazendo uma coisa. Essa parte assim do silêncio pega muito. E tanto tá no Montessori, falo de Montessori, daí teve, logo que cheguei em Curitiba, eu fui conhecer umas escolas. Realmente é um mundo que é muito diferente. E para mim, eu sei disso porque a minha escola era isso, né? Eu vivi isso. E fui para o Montessori por causa também, né? Dessas questões. Mas quando eu volto para essa realidade, para mim é muito chocante. Eu falo, nossa, como que dá para viver nesse lugar, né? Professor, né? É muito comum o professor ter problema de voz. Porque toda hora ele está falando alto, gritando. E no Montessori a gente fala baixo. Eu tenho uma voz grossa, né? Eu tenho uma voz mais alta. E eu tenho que usar uma voz que é mais baixa. É quase um sussurro. Porque tem uma criança fazendo matemática lá, a outra está pintando, a outra atrás está desenrolando o tapete, a outra está fazendo outra coisa. E daí eu tô com uma criança ali no meio de todas essas. Eu falo nesse meu tom de voz. Eu vou estar incentivando todo mundo a falar nesse tom de voz, e se três pessoas falam no meu tom de voz normal, já não dá para, já não é mais confortável artisticamente. Quando a gente está no ambiente de trabalho, né, ainda mais nos trabalhos mais contemporâneos, né, que não tem parede, não tem sala, né, todo mundo no mesmo salão, e tal. Você tem que regular a sua voz. Você não grita ou fala com uma pessoa do outro lado, falando alto, porque senão vira uma feira. Daí você não consegue trabalhar, você não consegue fazer as suas coisas. No Montessori é a mesma coisa, porque tem 30 crianças em 100 metros quadrados. Então a gente tem que falar baixo. E daí muitas e muitas pessoas, né? Até porque a normalização, a criança aprende a regular a sua voz sozinha. E com muitas pessoas a gente acaba tendo mais atenção, né? No barulho que a gente faz, né? Da maneira que a gente fala. Amor pelo ambiente, o que mais? Falou desses dois grupos, a pessoa está aqui normalizada. Então, e aqui ela já começa até a falar um pouco sobre. Talvez seja por isso que esse capítulo também é aqui, né? Ela fala do ambiente, ela fala do movimento, né? Da criança ir em direção a algum lugar. E daí, no capítulo seguinte, capítulo 15, ela trata do movimento. E é algo que a gente fala muito. Né? Na minha faculdade de pedagogia, claro que tem a parte de coordenação motora fina, coordenação motora grossa, mas no Montessori a gente faz um elo muito forte entre a inteligência e o movimento. É através do movimento que a criança ela desenvolve a sua inteligência. A sua inteligência é desenvolvida através do movimento. Nesse capítulo ela começa falando exatamente desse ponto. O que nos diferencia dos outros animais é a nossa capacidade de movimento.
com as nossas duas pernas, liberando as nossas mãos, né? Com movimentos que outros animais não têm, não conseguem. Não dá para falar que, né, quem que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Veio o nosso cérebro veio antes, ou o nosso movimento veio antes, mas provavelmente é alguma coisa conjunta, né? A, o desenvolvimento desse movimento causou um desenvolvimento cerebral, e esse desenvolvimento cerebral causou um movimento mais preciso, mais fino, mais certo, mais possibilidades que outros animais. Então, no Montessori, a gente faz muito forte essa ligação. E a gente sabe que para a criança, para ela desenvolver bem a sua inteligência, ela tem que desenvolver bem o seu movimento. E até voltando um pouquinho, né, na pesquisa 14, quando ela fala dessa criança irrequieta, que daí pega uma coisa, deixa cair, bate, aí mexe num, mexe no outro, mexe no outro, é esse movimento enriquece. E é essa inteligência enriquece. Enquanto, do outro lado, né, a criança que faz com mais precisão, mais destreza, ela tem um movimento, é, uma execução melhor. Isso quer dizer, ela tem uma inteligência também mais ordenada. A gente faz essa ponte frequentemente em Montessori, né? A qualidade dos movimentos e a qualidade do seu desenvolvimento intelectual. Quem quer comentar aqui? Desse aqui eu só destaquei a frase final aqui, né? Que ela fala, né, que a criança é um descobridor, um homem que nasce de uma nebulosa, como ser indefinido e esplêndido que busca sua própria forma. Né? E acho que aí que tá realmente a magia da criança, né? Desse se construir aí diariamente. E E é legal ela ter falado isso, porque, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu acho. Tem algum slide aqui, eu acho que eu fiz, não sei se foi nas tendências humanas. E daí ela fala dessa nebulosa. Eu vou compartilhar, vou achar aqui, gráfico. Ah, eu tenho mais de um lugar. Peraí, deixa eu achar aqui, ó. Tem seis, álbum, fotografia, desenvolvimento. Então ela fala da nebulosa. Depois ela apresenta isso nos congressos. Dá para ver bem? Então, assim, eu vou ler aqui de novo o que a Paula leu e a gente vai interpretar, vai ver onde que encaixa. Ela fala. Eu vou ler até um pouquinho antes. O espírito aparece. E esse espírito pode ser sinônimo de mente também, tá? Então, a mente aparece, o espírito aparece. Então, como que impelido à existência e à realização de si mesmo. A criança é um descobridor. Um homem que nasce de uma nebulosa como um ser indefinido e esplêndido que busca sua própria forma. E daí aqui no gráfico, logo ali em preto, logo na esquerda, e sim, tá em inglês. Então, essa é a nebulosa. Isso aqui é antes da criança nascer, é 0 anos. Tá? E daí na hora que ela nasce, 0, 1 daqui para frente, na hora que ela nasce, é exatamente isso que ela fala. Um, um ser indefinido, então nebulosa nesse sentido, né, que não tem uma definição, e esplêndido que busca a sua própria forma. Então, a infância é todo esse período aqui do 0, né? Ela, dentro do Montessori a gente fala até, né, 20 anos, lá, 24 anos. Todo esse trajeto, ele existe para criar esse homem, o ser humano, para se definir quem que é essa pessoa. E daí, dentro dessas
etapas, né, que a gente vive, os planos de desenvolvimento, tem características ou ela desenvolve partes específicas do seu ser, mas que exatamente esse gráfico então, dessa nebulosa, dessa parte preta, não se sabe o que vai acontecer, não está definido. Mas conforme vai passando o tempo, a própria criança, influenciada diretamente pelo seu ambiente, incluindo o adulto que está nesse ambiente, ela vai se formando, ela vai se construindo. Bem, a gente conseguiu encaixar aqui uma fala dela com um gráfico pela aqui. O que mais? Capítulo. A gente falou um pouquinho, né, dessa parte, né, da vontade, são, né, escolher, saber o que quer. E daí essa relação, né, entre que não adianta muito, se a gente pegar um exemplo bem esdrúxulo, né? Não adianta muito uma formiga querer pintar um quadro impressionista. Ela não tem condição de fazer isso, nem inteligência. Ela não tem essa possibilidade de criar uma arte dessa, fisicamente falando, e ela não tem também essa capacidade intelectual. Então, o homem, ele tem essa capacidade intelectual porque ele tem um instrumento pelo qual ele pode executar isso. E na evolução, provavelmente, as coisas foram caminhando, né? Conforme, eu falando, conforme né, ele foi ficando mais inteligente, ele foi aprimorando o uso do seu corpo. O seu corpo foi aprimorando. Para fazer grandes coisas, a gente precisa de um corpo com muitas possibilidades. Que tenha várias, várias... É como um instrumento muito versátil. Né? Só da gente ser bípede e ter as mãos livres, isso já é uma grande conquista, né, para a nossa espécie. Daí ter as mãos livres, né, com esses dedos todos e todas as nossas articulações funcionando em harmonia, é claro que a gente vai ter um ser que ele consegue se destacar dos outros, porque esses movimentos que ele é capaz de fazer faz com que a sua inteligência se aprimore e a sua inteligência se aprimorando, provavelmente vai ter um corpo com mais possibilidades. Também. E o nosso corpo, né, ele é tão versátil, a nossa inteligência é tão versátil, que daí ela dá até um exemplo, né? Uma pessoa, uma criança pode se tornar um bailarino, ou pode se tornar, não lembro o que ele fala do outro, o outro vai se tornar um pintor, vai se tornar um mecânico, um médico. Então, essa nebulosa, né, lá, e porque a gente tem um corpo, porque a gente tem, né, a nossa própria inteligência, cria muitas possibilidades. A gente pode ver lá no Alasca, no frio intenso, pode ver no Brasil, no calor, a gente pode ver no mar, tem gente que vive no mar, tem gente que vive na montanha, tem gente que vive no cerrado, tem gente que vive na cidade, e a nossa flexibilidade é muito grande. Nossa flexibilidade em relação ao nosso corpo e à nossa mente também. Ao nosso corpo, querendo dizer que o nosso corpo pode produzir a roupa adequada para a gente viver lá, né, no Polo Norte, por exemplo. O que mais? Algum comentário a mais? Pergunta? Dúvida? Sim, ninguém viu? É uma coisa interessante, né, dessa flexibilidade que o homem tem, o ser humano tem em se criar em um caminho esportista, intelectual, médico, professor, bailarino, enfim.
isso faz com que a nossa, ela fala assim, isso faz com que a nossa sociedade seja muito rica, porque dentro dessas infinitas possibilidades que o homem, que a criança pode se tornar quando for adulto, faz com que a gente tenha uma sociedade com muitas habilidades e muitos talentos. Se a gente pegar lá as abelhas, tem as operárias, tem as rainhas. Eu acho que as operárias são fêmeas, né? Não sei. E daí tem lá, não sei se é operária e rainha. É o que a gente falou, operária, né? E daí tem uns lá que cuidam da proteção. E daí só tem isso. Não tem, não tem a abelha bailarina, não tem a abelha que joga futebol, não tem a abelha que pinta. São poucas, né? Então, dentro dessas outras espécies onde existe uma sociedade, a variação, né, de cada elemento nessa comunidade é pequena, diferentemente do ser humano. O ser humano pode se tornar, né, a criança pode se tornar muitas coisas diferentes, e daí isso traz, acaba trazendo uma sociedade muito mais rica. E daí ela faz essa comparação, né, com as células do nosso corpo. Então, a gente tem um corpo tão. A gente e os outros animais também, né? E executa tantas funções porque a gente tem células com especificidades diferentes, células com funções é, de execuções diferentes uma das outras. Por isso que a gente tem corpos tão complexos. E é por isso que a gente tem uma sociedade tão complexa na nossa humanidade. Justamente porque o ser humano tem uma grande gama de possibilidades. O que mais? Alguma pergunta, dúvida, algum comentário? Se não tiver nada, Por mim tá ok. tá bom. Então, semana que vem a gente tem dois outros. Tem a incompreensão e o intelecto de amor. Capítulo 16 e capítulo 17. Uma boa noite para vocês. Boa semana que vem e a gente se encontra no dia 18. Boa noite, Felipe. Obrigada.